Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo número 3. Estamos nas referências, né? E vamos hoje fechar as referências de 1 Coríntios 3, a partir do versículo de número 15. Amém, irmãos? Mais uma vez eu reforço, né? O aviso aqui com todos aqueles que me veem, né? O porquê de eu estar usando esta máscara, né? As pessoas têm perguntado, né? Por que eu estou sozinho, estou usando a máscara, né? É porque a máscara todo mundo sabe que foi altissimamente dizimada para o uso onde tem aglomeração de pessoas, né? Mas é porque eu estou fazendo um procedimento dentário para simples correções, né? Então eu estou usando por esse motivo, tá? E daí é coisa de mais alguns dias, e aí já vou estar tirando a máscara, tá bom, irmãos? Tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E vamos, então, a mensagem, tá certo? Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. 1 Coríntios 3. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e com manjar, e não com manjar. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro dos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo.
ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. E vamos já aqui, né, para a meditação das referências a partir do versículo de número 15, né? E nós paramos ontem, nós esbarramos exatamente aqui nesse fechamento, né? Esses textos bíblicos devem gravar em nossa mente a necessidade de uma dedicação total, inclusive fidelidade e abnegação no serviço de nosso Senhor. Confira em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Ver o estudo, o julgamento do crente. Página 1775. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Todavia, como pelo fogo, né? Essa expressão, todavia, como pelo fogo, né? No versículo 15 está escrito o seguinte. Do 15, somente o 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E diz a referência, a alusão ao fogo provavelmente significa salvo por um tris, como alguém que está numa casa incendiada e escapa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Através do fogo, só com a vida, ver essa figura em Judas, verso 23. Deus avaliará a qualidade da vida, da influência, do ensino e do trabalho na igreja, de cada pessoa, e especialmente de cada obreiro. Se sua obra for julgada indigna, ele perderá o seu galardão, mas pessoalmente será salvo. Note que esse trecho não ensina a doutrina do purgatório. Refere-se a um julgamento de obras e não à purificação da pessoa quanto aos seus pecados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Sois o templo de Deus. E o que fala o verso 16 na palavra em si? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E a referência diz, sois o templo de Deus. A ênfase aqui recai na congregação inteira, isto é, os crentes como templo de Deus e como a habitação do Espírito Santo. Confira nos versos 9. 2 Coríntios,
capítulo 6, versículo 16. Efésios, capítulo 2, versículo 21. Como o templo de Deus em meio a uma sociedade perversa. O povo de Deus em Corinto não devia participar dos pecados prevalecentes naquela sociedade. Devia rejeitar todas as formas de imoralidade. O templo de Deus deve ser santo. Verso 17. Porque Deus é santo. Confira em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Ver o estudo, o Templo de Salomão, página 666. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Deus o destruirá. E o que fala o versículo em si, né? Do 17 até ao 23, para nós fechar as referências, né? Do versículo 17 até o 23 de 1 Coríntios, capítulo 3. Verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja o amor, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Eu queria fazer aqui, irmãos, uma pequena meditação, né, nesses versículos que nós acabamos de ler nesse momento, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, o homem, de um modo geral, né, todo servo de Deus, homem e mulher, né, que serve a Deus, serve a Cristo, né, os crentes convertidos, transformados, regenerados e libertos, né, nós, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós deixamos de servir a nós mesmos. Nós não trabalhamos mais para nós mesmos em toda e qualquer circunstância, e sim para Deus, para Jesus, para a salvação de almas, né? Isso não quer dizer que nós deixamos de trabalhar, de fazer o nosso trabalho diário, não, irmãos. Nosso emprego, né? Nós continuamos na empresa trabalhando, onde nós estamos contratados, ou se Deus preparar coisa melhor do que aquela de quando aceitamos Jesus, nós continuamos e permanecemos na mesma empresa, trabalhando, fazendo o nosso trabalho normalmente. O trabalho, aquele trabalho do qual dignifica o homem, que o homem precisa trabalhar, do qual nós somos divertidos, né? Antes trabalhe para que tenha para ti e para repartir com aqueles que necessitam. Então, a gente trabalha, a gente continua trabalhando. Mas a palavra está falando aqui no sentido espiritual, né? Todo trabalho nós fazemos na obra de Deus, né? A partir do momento que a gente aceitou Jesus. Então, nós não pertencemos a nós mesmos, e sim a Cristo, né? Nós somos de Cristo, a obra é de Deus, a igreja é de Cristo, e quem nos dirige, né? Quem nos coordena, né? Quem nos instrui, né? É o Espírito Santo do Senhor, ele que nos ensina e nos conduz, nos dirige, né?
Então, nós o tempo todo estamos trabalhando para Jesus. Mesmo na nossa empresa onde trabalhamos, seja nossa, seja empresa particular, no sítio, na chácara, na fazenda, nós temos que estar o tempo todo com o nosso pensamento voltado para as coisas que são do alto, para as coisas que são de cima, para as coisas que são de Deus. Para quando abrimos a nossa boca, glorificarmos o nome santo do Senhor. É isso que a palavra está falando. Em toda e qualquer circunstância, né, que aparecer momentânea, nós abrimos a nossa boca e falamos de forma a glorificar o nome santo do Senhor. Até quando alguém chega a nós desanimado, né, ali, como diz o caipira, desacorçoado, né, pessoa que está assim, completamente abalado com a sua vida, cheio de problemas, né, tá enferma, está problema no lar, na conjugal, com a família, com a esposa, com os filhos, com o marido, ou fora nas amizades de modo geral. Nós temos que ter uma palavra boa, uma palavra de apaziguar os ânimos ali, se os ânimos estiverem exaltados. Se a pessoa estiver desanimada, de fortalecer a pessoa, que a pessoa tenha ânimo para prosseguir, para seguir em frente, né? Nós temos que mostrar para a pessoa que Jesus é bom e que Ele nos ama, que nós pertencemos a Ele. A nossa vida está nas mãos dEle e Ele faz de nós tudo aquilo que Ele aprouver. E o Senhor só quer coisas boas para nós. Ele não quer nada de ruim para nós, não. As coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, não foi Deus quem quis, né? Foi nós mesmos que tomamos atitudes erradas que nos conduziu a isto, né? A acontecer coisas ruins nas nossas vidas. Mas o Senhor está atento, de ouvido aberto, para que nós, com as mãos estendidas, clamando, né? Como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, né? Aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não escutou e não subiu ao teu coração, é o que Deus tem guardado para ti, né? A palavra fala assim: aquilo que o teu ouvido não, aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o olho não viu, o ouvido não escutou e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, Deus está falando com você. É simples assim. Então, precisamos estar o tempo todo sendo o templo do Espírito Santo do Senhor, né? Sendo o templo do Senhor. Não é o prédio, não é o salão, não é o cômodo, e sim os homens e mulheres de Deus que estão ali dentro. Nós somos templo do Espírito Santo do Senhor. Somos templo de Deus, né? O tempo todo, 24 horas por dia, né? Para ser usado sempre para a edificação das pessoas, para a edificação de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que presta, de tudo aquilo que permanece, né? É isso que a palavra está falando aqui, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? É disso, irmãos. Toda vez que nós abrimos a nossa boca e mencionamos uma palavra de paz, nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós somos templo e Ele nos usa com seu Espírito. Você abriu a boca para falar a palavra de paz, de edificação, de conforto, de consolação. Você é templo de Deus e o Espírito do Senhor está te usando. É isso que a palavra está falando, né? Então, se nós somos assim, usados por Deus, como é que nós podemos emprestar o nosso corpo para Satanás? Não podemos, irmãos. Não devemos, irmãos. Clama pelo sangue de Jesus. Você percebeu que o diabo está te rodeando, usando as pessoas? Porque ele não te rodeia você, o seu lar, a sua casa, a sua família. Ele não rodeia do jeito que ele é, não. Ele usa as pessoas, principalmente as pessoas ímpias, para poder te atormentar, para te perturbar, para levar problema na sua casa, na sua vida, no seu lar, na sua família. E se você é templo de Deus, você é altar do Espírito Santo do Senhor.
Então você tem poder, se você abrir, a nossa palavra tem poder. A palavra de Deus que sai da nossa boca, ela tem poder. Você abre a boca e clama pelo sangue de Jesus, que o diabo cai por terra e a pessoa te deixa, porque ela não suporta ficar perto de você. O inimigo sai dela e bate em retirada, e a edificação do Senhor continua sendo cada vez mais e mais construída. Tá certo, irmãos? Tá? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, irmãos, como é que é isto? Né? Você tem uma fazenda grande, né? Ou um fazendeiro tem, se você não tem, mas você conhece, você sabe. Tem ali atividades diversificadas. Né? Tem de tudo naquela fazenda. De tudo que se come numa casa, que uma família precisa para se alimentar diariamente, sem precisar ir na cidade buscar. Ou ainda que vai, mas a fazenda produz de tudo. E esse de tudo aquilo na fazenda que não produz, toda árvore que não dá fruto, o administrador vai, né, corta, limpa, desbrota, decepa os galhos, coloca adubo para ver se produz. Não produziu, é arrancado e lançado no fogo. Todo tipo qualquer de plantação. Nos animais a mesma forma. Né? Mesma forma nos animais. Né? A vaca que não produz a quantidade necessária de leite na fazenda, a quantidade de média, né? Estabelece uma média padrão naquela fazenda e ela tem que acompanhar a média estabelecida pelo dono. Não deu, o administrador descarta aquela vaca. Ele mostra para o patrão, apresenta os dados e esse animal é descartado, né? Para qualquer lugar que ela for. Ou para um lugar que cabe menos, né, que a produção é menor, ou vai para o corte. Né? E assim é também em todo o segmento. Dos bovinos, dos suínos, dos caprinos, dos ovinos. E é isso que Deus está falando aqui, né, na sua palavra. Né? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então o homem e a mulher não têm o direito de fazer com o seu corpo aquilo que quer. Né? Encher o seu corpo de tatuagens. Né? Você não tem esse direito. Você pensa que tem, mas Deus está falando com você. Né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15 em diante. Você vem aqui e examina, para você ver que você não pode fazer isto. Né? A hora que você começa a encher o seu corpo de tatuagem, você está decretando o fim da sua vida. Não somente espiritual, mas também e principalmente material. Porque Deus não tolera. Ele te deu um corpo limpo, te deu um corpo são. E você, né, se entregou às vaidades mundanas e está hipotecando o seu corpo. E Deus está falando, você será destruído. Ou de uma forma ou de outra. Você será destruída de uma forma ou de outra. Pode observar e ter certeza que você não terá uma vida fácil. Você não terá uma vida abençoada por Deus. Você não terá uma vida quieta e tranquila da forma que o Senhor prometeu. Porque o Senhor nos prometeu uma vida quieta e sossegada. Desde que nós andamos segundo as suas leis, os seus estatutos e os seus mandamentos. Se nós começarmos a castigar o nosso corpo com tudo aquilo que não presta, todo tipo de vícios, né? Começando pelo vício do cigarro, que é um vício maligno, é a porta de entrada para as outras drogas no nosso corpo físico mortal, começa pelo cigarro. Né? Depois do cigarro passa para a cerveja. Depois da cerveja passa para a cachaça. Depois passa não sei para mais o que. E vai aprofundando. Depois começa a misturar. Né? Colocar porcaria, colocar comprimido nas bebidas. Né? Começa colocando sal na cerveja. E vai por aí afora. Né?
Então daí, daqui a pouco, você está completamente entregue, né, nos coquetéis, nas overdoses, naquilo que não presta. Quantas e quantas e quantas e quantas gente famosas, pessoas lindas, maravilhosas que nós conhecemos no mundo artístico, né, que teve a sua vida interrompida antes dos 40 anos de idade. Alguns até passou dos 40, mas não chegou aos 50. Pessoas lindas, maravilhosas, a gente amava demais, né? E por causa dos vícios, teve a sua vida interrompida antes da metade do tempo determinado por Deus. Porque o tempo determinado por Deus está lá em Salmo 90, verso 10, né? A duração da nossa vida é de 70 anos. Se os mais fortes, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, o que passa disso é enfado e canseira. Mas o Senhor nos prometeu vida longa, vida abundante e transbordante, dando um tempo determinado por Deus de 70 anos. Então, se a pessoa morreu com 35, 36, 40, morreu na metade da vida. Foi pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios atos, pelas suas próprias atitudes, exatamente como está falando aqui a palavra de Deus. Então não faça isso, irmãos. Não faça isso, irmãs. Se você tem a sua equipe de amigos, o seu grupo, o seu grupinho, né? Se algum dos seus amigos começar a te oferecer qualquer uma dessas coisas que eu acabei de falar aqui, sai fora. Sai fora enquanto é tempo. Sai fora, sai hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Começa pelo cigarro, né? Depois do cigarro passa para a cerveja. Depois a cerveja pura não serve mais. Tem que colocar um salzinho na cerveja. Depois da cerveja passa para a cachaça. Ou ainda que vá para o uísque, né? Você tem bolso para beber o uísque, você põe o uísque, né? Mas aí nesse uísque começa a colocar as misturas. Ou na cachaça, se o dinheiro é pouco, né? E vai crescendo dessa forma e você vai destruindo a sua própria vida. O seu corpo físico mortal começa a definhar a partir dos 40 anos. Porque depois no começo você não sente que está te fazendo mal. Depois começa a fazer. Você começa a ver, né? A pessoa começa a definhar, né? Porque a bebida começa corroendo o fígado da pessoa, né? E vai por aí afora, né? E vai por aí afora. Então é disso que Deus está falando, né? O nosso corpo físico mortal, ele é santo. Ele é o templo de Deus. Então nós precisamos cuidar dele com todo carinho, com todo amor. Fazendo uso somente daquilo que é bom, né? Daquilo que nos traz benefícios, não malefícios, né? É disso que Deus está falando aqui, né? Aleluia, Pai. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane, fala a palavra, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Ou seja, você adquiriu todo tipo de sabedoria humana através dos estudos, da ciência, das faculdades que você fez, e você se acha uma pessoa extremamente sábia. Deus está te convidando, Deus está te conclamando, está te aconselhando a aceitar a Jesus e conhecer, né, o que verdadeiramente Ele quer de você, para que você tenha vida e vida com abundância. Você vê as pessoas que nem eu e acha que nós somos loucos, porque nós abrimos mão de tudo aquilo que o mundo gosta, de tudo aquilo que o mundo oferece, que fala que é bom, de tudo aquilo que as pessoas se deliciam, né, através dos espetáculos, dos shows, de tudo que existe, né, e nós rejeitamos. E você acha que nós somos loucos, porque nós não usamos essas coisas todas, né? Mas Deus te conclama e te convida, né? Se você acha que é sábio, então faça-se louco, né? Faça-se louco aceitando a Jesus e vem para cá para você ver como Jesus te ama e você terá uma vida abençoada, né? Vida abençoada aqui nesta vida, nessa terra e ainda depois conseguindo a salvação pela vida eterna. Vida de gozo, paz, alegria, prosperidade, paz na sua vida, no seu lar, na sua família, na sua empresa, filhos
viçosos, filhos obedientes, filhos tementes a Deus, trabalhadores, honrados, honestos, né? Deus está te conclamando a fazer isso porque Ele quer te dar essas coisas todas. E somente em Deus você consegue. No mundo você é incapaz, né? É incapaz, através da ciência, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Verso 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, Ele planta, Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, Apolo, Cefas, que é Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Vamos fechar aqui nas referências, então. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Deus o destruirá. Paulo apresenta uma das advertências mais sérias do Novo Testamento. Aos que têm a responsabilidade de edificar a Igreja de Cristo. Este trecho tem relevância especial para todos que ocupam cargos de ensino e liderança na obra do Senhor. Se alguém profanar ou corromper o templo de Deus, isto é, uma congregação local ou grupo de congregações, o próprio Deus castigará aquele indivíduo com terrível ruína e morte eterna. Verso 17. O crente pode corromper a igreja de Deus. O crente pode corromper a igreja de Deus ao, primeiro, participar de imoralidade. Capítulo 5, versículo 1 de Coríntios. 1 Coríntios. Segundo, fomentar mentiras, engano e ambições egoístas. Verso 3 de 1 Coríntios. Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11. Terceiro, difundir falsa doutrina, rejeitar a revelação apostólica e demonstrar indiferença à verdade bíblica. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Judas, verso 4. Quarto, aceitar o pecado e o mundanismo dentro da congregação. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, 2, 5 e 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Quinto, querer promover a igreja por meio de sabedoria mundana ou com um evangelho pervertido. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 1, versículo 15 e 16. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Quero voltar aqui na referência do versículo 17 para nós fechar e encerrar aqui. O crente pode corromper a igreja de Deus ao, primeiro, participar de imoralidade. Está falando aqui do dirigente, né? O dirigente, se ele não tivesse pulso, se ele tivesse a má intenção, deixar o diabo tomar conta, ele age dessa forma. O crente pode corromper a igreja de Deus ao, primeiro, participar de imoralidade. Fomentar mentiras e engano e ambições egoístas. Difundir falsa doutrina, rejeitar a revelação apostólica e demonstrar indiferença à verdade bíblica. Aceitar o pecado e o mundanismo dentro da congregação. Querer promover
a igreja por meio de sabedoria mundana ou com um evangelho pervertido. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.